Salve minoides e gorilão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Caraca galera, esse negócio de quarentena tá dando um trabalho danado e eu tô até esquecendo de falar com vocês aqui pelo canal. Então pessoal, tô resgatando um videozinho que eu já tinha deixado separado lá. É uma informação bacana, é uma informação padrão sobre bioquímica celular, introdução de matéria. Mas eu quero compartilhar com vocês, então se inscreva no canal se não é inscrito. Tá com o dedo nesse like, acompanha, ativando as notificações, beleza? Então, roda a vinheta. Certo? Quando a gente fala de bioquímica celular, ele vai estudar, né, os elementos químicos que compõem a célula, então os elementos químicos que compõem os seres vivos. Existem elementos químicos que eles são extremamente abundantes, presentes em todos os seres vivos. E a gente chama esses elementos químicos da matéria viva. E esses elementos são nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. E aí, galera, esses elementos eles podem se combinar, passar por reações químicas para a formação de diferentes compostos, compostos inorgânicos e também compostos orgânicos. Compostos inorgânicos, estudaremos ainda na química, eles fazem ligações iônicas, covalentes, vamos ver um pouco sobre isso. E os compostos orgânicos, eles formam grandes cadeias carbônicas, então tem que ter muito carbono. Então, se a gente fosse pegar orgânicos e inorgânicos, fazer um comparativo entre as substâncias dos seres vivos, pode ser a gente observaria dessa forma, ó. A água é uma substância inorgânica extremamente abundante na maioria dos seres vivos e extremamente abundante em nós mesmos. E depois vem, ó, a proteína, que em segundo lugar teria maior quantidade. Depois vem os lipídios, que são as gorduras. E na sequência, os glicídios, que são os carboidratos. Depois dos glicídios, né, empatadinho aqui, vem os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e as outras substâncias que poderiam ser as vitaminas e os sais minerais. Se agora se agora a gente esquecer essa parte inorgânica e pegar só orgânico, galera, essa parte do lado aqui, ó, só mostra substâncias orgânicas. A proteína, extremamente abundante no nosso organismo. Na sequência da proteína, qual tem maior abundância? Os lipídios, depois os carboidratos, juntamente com os ácidos nucleicos e as vitaminas aqui. Joia? Então, vamos ver um pouquinho sobre a água. A água, H2O, a molécula muito conhecida da gente, e ela é extremamente importante porque ela é considerada solvente universal. A água tem uma propriedade que ela consegue solubilizar, dissolver um número imenso de substâncias. E isso é muito importante para a célula. A célula, o corpo humano, os seres vivos, tem grande quantidade de água. E na presença dessa água, as substâncias vão ser solubilizadas, dissolvidas, para serem trabalhadas, metabolizadas pelos seres vivos. Então, a primeira característica importante da água é ela ser solvente universal. A outra é que ela participa de reações químicas de hidrólise. Então, a água cria um meio para as moléculas serem quebradas, para reações químicas acontecerem. Joia? Regulador térmico. Gente, aqui na nossa apresentação mesmo a gente vê a referência sobre o suor. Quando a gente está com muito calor, igual quando a gente fazia educação física, lembremos de quando fazíamos educação física, a gente depois estava suando, transpirando, porque a água na superfície do corpo vai realizar o controle térmico para que a gente não superaqueça. A gente tem um corpo em temperatura constante, o nosso corpo é quentinho. A água também atua como transporte de substâncias, principalmente a função do sangue também, na parte líquida, né? E lá no sangue, né, seja ali o nutriente ou os gases da nossa respiração, as excretas que serão liberadas na urina, e lá na planta, as seivas, tudo precisa de água para ir e vir dentro do corpo, da estrutura daquele ser vivo. E ela também trabalha como lubrificante, né? A gente pode falar aí dos olhos, quando a gente fala da lágrima, a gente está piscando assim o tempo todo por causa da liberação de lágrimas. Então, o olho trabalhando, né, nessa atuação da água extremamente importante para a lubrificação. E nas nossas articulações também. Para um osso não atritar muito com o outro, existe cartilagem, mas existe também um líquido específico que vai atuar na lubrificação dos ossos, né, dessas articulações, para a gente não sofrer tantos atritos, beleza? Se a gente ainda fala de água, tem uma parada chamada de equilíbrio osmótico, revisaremos isso com cuidado, mas as células elas são capazes de trocar
quantidades de água para que ela consiga aumentar ou diminuir o seu volume, principalmente quando a gente fala de célula vegetal. O vegetal está bastante firme, em pé, ou ele está mais murchinho, a água passa de uma célula para outra, fazendo ali uma distribuição. E essa distribuição de água, a gente fala que é osmose. E quando essa água está distribuída de maneira por igual, a gente então fala que ocorreu um equilíbrio osmótico. Tá? A água pode variar nos seres vivos de acordo com a idade, com a espécie e com a atividade metabólica do tecido. Quanto mais idosos e quanto maior a nossa idade, menos água a gente vai ter no corpo. Quanto mais jovens a gente for, por exemplo, quando éramos um bebê, um feto, a gente tinha grande quantidade de água. Então, à medida que a gente envelhece, o corpo vai reter uma quantidade menor de água. E a espécie também. Olha só, a gente fala que 70%, olha, grande parte do nosso peso é de água. Se a gente fosse uma água viva, a gente ia ter 98% do peso de água. Então varia muito de ser vivo para ser vivo. E a atividade metabólica também. Por exemplo, o nosso cérebro, o nosso coração, eles têm grande quantidade de água porque eles estão trabalhando o tempo todo. Mas há, por exemplo, os nossos ossos, a nossa dentina que recobre os dentes, eles não têm metabolismos constantes. Estão atuando sempre acontecendo. Logo, eles têm atividade metabólica menor e, sendo menor, eles vão ter menos água. Então é isso aí, galera. Isso é só o começo dessas informações sobre bioquímica. Acompanhe o canal. Vitor Schussu vai ficando por aqui. Eu vou tomar um cafezinho porque é de lei. Tchau, tchau.